Olá, pessoal. Paz. Nesse módulo nós vamos tratar sobre paternidade. Por que isso? Tratar sobre paternidade não tem como tratar sobre identidade, sobre fundamentos da identidade, princípios da identidade, sem falar da paternidade. Porque a nossa identidade é gerada no ambiente de paternidade. Tanto na paternidade em Deus, quanto na paternidade biológica. E qual é, muitas das vezes, o problema disso? O problema está na paternidade biológica, muitas das vezes. O problema e a solução, a cura e, muitas das vezes, a doença, está na paternidade biológica. Então, o pai, como biológico, representa a nossa origem humana, biológica, terrena. O pai dá destino, dá direção, dá limites, dá proteção, provisão, ele nos impulsiona. E a maioria de nós tivemos feridas, questões nessa parte. Seja por algo que efetivamente aconteceu, seja por uma interpretação que eu tive equivocada do que aconteceu. Ou seja, algo que aconteceu, eu interpretei de um jeito que não foi. E aí, de fato, a questão foi a minha interpretação. Mas coisas podem ter acontecido no caminho que não teve necessariamente a ver com a minha interpretação, mas foi um fato inquestionável. Um fato que não tem como questionar. A palavra do Senhor, ele vai dizer uma coisa muito forte. Vai dizer em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O contexto aí está falando do verbo que se fez carne, está falando do Cristo. Os que creem no Cristo recebem o poder de se tornar filho. Muitas das vezes, essa caminhada de restauração da paternidade vai acontecer de algumas formas. Primeiro, no meu próprio encontro pessoal com Deus, nesse encontro meu pessoal com o Senhor, eu vou sendo trabalhado, moldado, tratado, curado. E nessa relação, eu vou entendendo onde estão as feridas, a quem eu preciso perdoar, a quem eu preciso também pedir perdão. E em se tratando da figura do pai, ou da mãe do pai, né, pode ser incluso, é claro, no meio desse processo, quanto mais eu vou conhecendo o Senhor, vou entrando nessas disciplinas espirituais, eu vou ganhando consciência dos caminhos de volta que eu tenho que fazer. Por isso que após esse encontro com o Senhor, que esses caminhos de volta acontecem, porque eu vou passar a revelar o amor com o qual eu fui amado, porque Cristo, o Senhor, nosso Deus, nos amou primeiro, e é com base e referência, e tendo como referência esse amor que eu vou amar o meu pai, minha mãe, pedir perdão e perdoar. É com base nesse amor. Então, quem recebe o Senhor
recebe o poder de se tornar filho. Para haver filiação, de fato, de verdade, tem que haver reconhecimento da paternidade, reconhecimento do pai. Eu preciso reconhecer o pai como pai, para desfrutar da paternidade. Se eu não reconheço o pai como pai, eu não desfruto da paternidade. Eu não desfruto da paternidade. Então, nesse caminho de relacionamento com o Senhor, primeiro eu tenho que aceitar e receber o Senhor como pai. Nesse caminho de relacionamento, eu vou descobrindo onde eu fui ferido. E vou descobrindo que muitas das vezes o pai e a mãe deram apenas o que puderam dar. E aí agora eu ressignifico esse processo, entendendo que eles deram o que puderam dar, que fizeram o melhor que podiam, dentro do que eles entendiam e conheciam. E ponto. Deram o que receberam. Na maioria das vezes foi isso. Amaram dentro do entendimento de amor que tinham. E dentro do entendimento de amor que tinham, foram fiéis. Praticaram exatamente o entendimento de amor que eles tinham e que receberam. Foram fiéis dentro do mundo de entendimento de verdade que eles acessaram ou tinham acesso e agiram de acordo com aquele mundo de entendimento, de compreensão de vida. Ou seja, amaram. Dentro desse entendimento, amaram, fizeram o melhor. E agora a questão já se torna não o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. E agora a questão é de não se auto-vitimizar. É muito fácil nós nos auto-vitimizarmos. A auto-vitimização, ela acontece pelo menos de duas formas. Ou eu entro em autopunição, autorrecriminação, autoflagelamento, ou eu entro num contexto de já que fizeram esse mal a mim, eu vou fazer o mal a outro. Eu uso como argumento, como álibi o que me fizeram, como uma desculpa para eu fazer ao outro. Ou seja, a auto-vitimização pode me levar a uma depressão, portanto eu me auto-recriminar, portanto eu me auto-punir, portanto eu também me achar vítima, mas também pode me levar a ser o agressor da vez, o próximo agressor. Porque é como se eu tivesse ganhado crédito na vida para fazer mal ao outro, já que eu fui tão humilhado, ofendido, maltratado. Ou seja, a auto-vitimização só dá problema. Então, uma vez praticando esses princípios, porque você entendeu em Deus, foi mergulhando nas disciplinas espirituais que foram faladas, você vai entendendo os caminhos de volta que tem que ser feito, quem perdoar, quem pedir perdão. Você vai entendendo que não tem um romance nesse ambiente. Não vai sentir vontade de fazer. É decisão. É você faz a hora. Você cria. Você chama. Você se aproxima. Mas não mais se aproxima como um tempo atrás, cobrando que a reação seja boa. Cobrando que façam de algum jeito, de alguma forma com você. Não. Você vai se achegar, só se preocupando em falar da sua parte e de onde você falhou. E o que você sentiu, deixando muito claro que foi apenas o que você sentiu. Não tem que ter a ver com o outro, tem a ver com você. Sem cobrar, sem apontar o dedo, sem esperar um retorno, sem esperar um reconhecimento. Não. Você vai falar do que você sentiu, do que você entendeu de errado, seja lá o que for, e vai pedir perdão e vai perdoar, seja lá o que for. Na hora, não vai sentir nada,
mas depois de um tempo, você sente o efeito desse remédio, né? Desse remédio chamado perdão. É um remédio. Perdoar é cura para todo o nosso ser. É eu estar livre do outro e liberar o outro também. Sabe? Porque a palavra do Senhor vai dizer uma coisa muito forte. Em Mateus 6, versículo 14, vai dizer o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Eu vou ler de novo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, não espere que o Pai perdoe as suas ofensas se você não perdoa as ofensas que te fizeram. Vou repetir. Não espere que o Pai perdoe as suas ofensas se você não perdoa as ofensas que lhe fizeram. Não dá para esperar isso. Então, nessa aula, quero deixar isso registrado. Quando a gente entra em lugares de profundidade, de intimidade com Deus, Ele vai revelando para onde a gente tem que voltar. E aí, não dá para confiar no sentimento. Dá só para confiar no entendimento que você está adquirindo. Porque o sentimento vai te enganar, vai tentar te induzir a algo, mas o sentimento ele vai te enganar, ele é enganoso. O coração é enganoso. Mas o entendimento, a convicção, não. A convicção tem que ser aquela que o Senhor está te dando enquanto você o busca. E uma vez que há esse caminho de volta, de resgate, de relacionamento, não tem a ver com o outro mudar com você depois, te aplaudir, te reconhecer, tem a ver com você andar livre. Porque uma vez que isso não acontece, como eu li agora, a gente perde a conexão com o Pai. A gente perde a nossa conexão com Deus. E a gente, será que vale a pena perder a conexão com Deus por conta de uma questão que eu posso, uma vez praticando a palavra do nosso Pai, manutenir essa relação com Deus? Vale a pena? Então, o exercício da vez é, hoje, faça uma parada e peça ao Espírito Santo para revelar onde ou quem, melhor dizendo, você precisa perdoar. Eu falo quem, eu vou especificar. Onde eu preciso perdoar meu pai? Se preciso, onde preciso? Esse quem é pai, esse quem é mãe. Entende? Faça esse exercício. Promova essa ação. Isso é cura. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Mas é totalmente possível. Se não está vivo, se não está viva, tem um momento na sua casa. E fale de maneira que você possa ouvir o pedido de perdão. Ou me perdoa. Ou eu te perdoo. Não sei. Faça esse exercício na sua casa. Separe esse momento, separe esse dia, não há dia. Uma vez que ganhou consciência de onde precisa perdoar, do que precisa perdoar, o que tem que ser perdoado, não importa. Faça esse exercício na sua casa. Mesmo não estando vivos, pai ou mãe, isso tem um efeito poderoso. Porque a questão é o entendimento que você adquiriu e praticá-lo. Independente da condição não ser a mesma que um tempo atrás. Mas é esse lugar que eu só desejo que a gente caminhe
A gente sabe que as figuras de pai e mãe deveriam apontar para o Senhor, para Deus. Mas se isso não acontece, ou não acontece do jeito que eu gostaria, passou. Por mais que doa, passou. Nós temos que avançar. A gente tem escolhas. Se a gente não escolher avançar, a gente já está escolhendo automaticamente paralisar. É hora de colocar a graça de Deus em ação. A manifestação da graça. A palavra de Deus vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça não é sobre não pecar. Não use da graça para pecar. Mas a graça não é sobre não pecar. É sobre não permanecer nesse ambiente de pecado e avançar para o ambiente onde o Senhor está. Portanto, a graça nos cura da culpa, porque Deus nunca esperou que a gente nunca errasse, mas Ele sempre desejou que a gente desejasse Ele, ainda que errasse, desejasse o coração dele, de tal maneira que esse desejo, esse anseio, me arrancasse do ambiente do pecado. E sair desse ambiente de erro e de pecado deve ser o nosso maior desejo. Quando esse se torna o nosso maior desejo, a gente está vivenciando a ação da graça, está experimentando a graça. Que essa oportunidade, digamos assim, essa chance que Deus nos dá, que a gente não merece, de acessar o caráter e a mente dele. Mesmo que a gente não seja digno. Mesmo que tenhamos pecado, a graça é acesso à fonte, mesmo que eu não mereça, sendo alguém não merecedor. É sobre isso. Aproveite esse entendimento sobre paternidade para praticar a graça. Se perdoe. Fala muito de perdoar o outro, se auto-perdoe. Diga de uma maneira que você consiga ouvir, eu me perdoe. Olha no espelho e fala, eu me perdoo. Em nome de Jesus.